Bom dia a todos vocês, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês o último capítulo de Provérbios. Nós já estamos há um bom tempo caminhando neste livro e hoje nós chegamos no capítulo 31, capítulo 31 de Provérbios. Mas antes de fazermos a leitura, eu os convido a baixarem as cabeças e os que puderem fechar os olhos, vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome porque estamos vivos em mais esta manhã e isto não é fruto do nosso esforço, nem obra de nosso mérito, mas é fruto da Tua graça, é a Tua misericórdia sendo renovada mais uma vez nessa manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela proteção, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos mantido. Te peço, em nome de Jesus, aumente a nossa fé e que a exposição da Tua palavra, Deus, aqueça o nosso coração. Sabemos que as muitas distrações, o cansaço, preocupações desse mundo, não raras vezes tumultua o nosso coração, mas nesse momento eu peço a Tua graça, o agir do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós. Fale ao nosso coração, nos ensine, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Pois bem, convido-os então à leitura do capítulo 31 de Provérbios e faremos a leitura do capítulo todo. Obviamente, do versículo 10 até o último, o foco é sempre ali na mulher virtuosa, mas o capítulo ele tem um panorama geral, nós veremos um panorama geral que nos mostra que todos os versículos estão interligados e são muito importantes para a nossa compreensão daquela parte também. Então aqui logo no começo eu tenho um subtítulo, e o subtítulo não é Bíblia, tá? É colocado aí como uma informação. E ele diz que nesse subtítulo, em algumas Bíblias, está escrito assim: Ditados do rei Lemuel. Obviamente, se você buscar os nomes dos reis de Israel, você não encontrará esse nome Lemuel. Mas provavelmente algum rei de Israel acabou adotando o pseudônimo Lemuel e escreveu esse capítulo, e Deus, na sua imensa sabedoria, achou por bem inseri-lo nas Sagradas Escrituras. Então o texto diz assim: Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe fez. Ou seja, o rei Lemuel está expondo uma exortação que recebera da mãe dele. Qual o nome dessa mãe? Não sabemos. Mas a partir do versículo 2, já está entre aspas, é como se a mãe estivesse falando com ele e ressoando até os nossos ouvidos no dia de hoje. Então lá no versículo 2 diz assim: Ó meu filho, filho do meu ventre, filho de meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. E aqui é bastante interessante o testemunho de uma mãe que diz: filho do meu ventre, ou poderíamos dizer assim, filho que eu amo, filho que faz parte de mim, que veio de mim. Aqui ela diz pro filho dela: eu amo você, meu filho. E mais, além de ser filho do meu ventre, que ela diz, filho de meus votos. Ou seja, não é apenas um filho amado por ela, mas também um filho consagrado ao Senhor Deus por essa mãe. Então nós já vemos aqui um cuidado extremo. Já não sabemos quem é essa mulher, mas nos identificamos e apreciamos o cuidado que ela tem com o filho dela. Versículo 4, no 3 ela diz, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis.
Lembrem de Davi, quando seu exército foi para a batalha e ele permaneceu no palácio. O que chamou a atenção dele? Uma mulher no terraço tomando banho. Nós sabemos o nome dessa mulher, Batseba, e nós sabemos a tragédia que ocorreu devido a essa situação. Assassinato de Urias por parte de Davi de maneira covarde, a gravidez de Batseba e posteriormente o nascimento dessa criança de Batseba com Davi, a morte prematura e trazendo tanta dor para o rei e provavelmente também para a mãe, com certeza. Nós sabemos quão reprovável foi Davi, através da boca do profeta Natã, mostrando para Davi que ele foi invejoso e ele cobiçou daquele que pouco tinha, sendo ele um rei muito abastado. Então, percebemos aqui em Provérbios, já lá no começo do livro, as recomendações para que não caiamos nos laços da mulher adúltera ou da mulher sensual, da prostituta. Ou seja, aqui nós percebemos um conselho que pode ser aplicado a nós também. Tomemos nosso cuidado, nós que somos amados, nós que somos consagrados a Deus, tomemos cuidado, porque nós não somos reis nesse sentido monárquico, mas nós somos sim embaixadores de Cristo e devemos também tomar cuidado, seja com o adultério ou até mesmo com pornografia. Isso cabe a homens e mulheres, hein? Por favor. Mas o conselho aqui ela dá por filho que é rei, e ela diz no 4: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam de que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Tomemos cuidado, né? Um texto fora do contexto serve apenas para pretexto. E esse pretexto nós não utilizaremos, pois o versículo 4 diz: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. O que ela está dizendo aqui? Que rei não pode beber vinho? Os reis são proibidos de provar vinho ou de beber qualquer tipo de algo, qualquer bebida alcoólica? Não, não é isso que ela está falando. Aliás, a Bíblia, ela não proíbe o consumo do álcool, mas em toda ela previne a todos nós sobre o uso excessivo, o uso abusivo do álcool e o perigo que o consumo dessa bebida pode acarretar na vida das pessoas. No caso de um rei, no caso de um governante, no caso daquele que é espelho para outras pessoas, exerce alguma influência sobre outras pessoas, essa bebida ela deve ser evitada, se possível, ao máximo mesmo. Por quê? Porque é um perigo. Um perigo, uma vez consumida, ela pode alterar os sentidos e levar aquele que a consumiu a não discernir a lei. E com isso, propiciar a injustiça, principalmente se você for uma pessoa que tem um destaque de liderança à frente de outras pessoas. E esse é um conselho que não envelhece. Há quantos mil anos foi dado esse conselho? E percebam, ele não envelheceu um segundo sequer. De fato, no 5 ela diz, olha, para não suceder que bebam, se esqueçam da lei. Obviamente que a bebida ela traz essa questão de anestesiar a razão, e muitas coisas impróprias são feitas sob o grande efeito do álcool. O arrependimento depois pode vir amargamente, mas os efeitos causados pela bebedeira às vezes
perduram por muito tempo e às vezes são impossíveis de serem apagadas. E no versículo 6, ela continuou o conselho, ainda falando sobre a bebida, dizendo o seguinte: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza e não mais lembrem da sua infelicidade. E aqui, cuidado, por quê? Porque sempre vai ter alguém mal intencionado, ou até mesmo ignorante na capacidade de fazer uma exegese do texto, ou seja, tirar do texto o que o autor está querendo dizer, e aqui pegar o versículo 6 e falar o seguinte: tá vendo? A Bíblia fala que é para dar bebida para as pessoas, pois o versículo 6 diz: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer e aos que estão angustiados. Ou seja, a pessoa que está prestes para morrer tem que encher a cara, aquele que está angustiado, está com problema, tem que encher a cara, que é para esquecer seus problemas. Por quê? Porque a Bíblia está falando para fazer isso, né? Não. Lembremos-nos do todo. Ou seja, o versículo anterior, o conselho é: olha, os governantes não bebam porque pode afetar o juízo. Mas a gente vai lembrar o quê? Que esse texto foi escrito há milhares de anos. Imagine só que há 3.500 anos atrás não existia uma farmácia. A medicina, ela não estava nem perto do que é hoje. Não existia produtos farmacológicos como possuímos hoje, medicamentos como existem hoje para nosso uso. Isso significa que nós percebemos nas Sagradas Escrituras que algumas plantas, algumas ervas eram consideradas medicinais, e o vinho em si, ele também era recomendado muitas vezes como uma forma, uma espécie de remédio. E lembremos-nos, por exemplo, em Timóteo, onde o apóstolo Paulo orienta Timóteo, que sofria com dores de estômago, a tomar um pouco de vinho. Então a ideia aqui é o quê? Que o vinho, ele não deve ser usado pelos reis para perderem, para que os reis percam a sua razão, mas eles devem ser administrados a quem? Aos doentes, aquelas pessoas que precisam deste vinho, buscando o efeito de ou anestésico ou de remédio mesmo, digamos assim. Então, cuidado com o entendimento dessa parte. E aí ela continua: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Sim, nossos filhos são tão amados por nós. Alguns de vocês ainda têm filhos bem pequenos, saberão ao longo de uma vida o prazer e as dificuldades que um pai tem, uma mãe tem, para imprimir em seus filhos, no caráter de seus filhos, a palavra de Deus, os conceitos da palavra de Deus. Mas desde cedo nós devemos insistir, ensinar os nossos filhos. E uma das coisas que nós sempre buscamos, eu tenho certeza que você busca, você que é pai, independente da idade do seu filho, você busca formar um caráter no seu filho que seja agradável ao Senhor. Isso é o que essa mãe diz. E uma coisa que agrada muito ao Senhor é sim, quando essa mãe, que é uma educadora primorosa, ela investe na vida do filho. Isso é maravilhoso. Ela consagra o filho, ela já diz isso, mas ela investe no caráter do filho, lembrando das responsabilidades que um bom rei deve ter para com as pessoas que são sujeitas ao seu cuidado. Lembremos disso também. Então, nós chegamos ao versículo 10. Foco da exposição de hoje, e texto muito, muito conhecido,
talvez pela maioria de vocês. Fala sobre a mulher exemplar ou a mulher virtuosa. E de fato, esse texto é de uma beleza extraordinária. E ele diz assim, lembrando, né, que é a mãe de Lemuel que está dando esses conselhos, e aqui nós entendemos que tem conexão, né? E essa esposa que retrata do versículo 10 em diante, ela é uma esposa exemplar. Aliás, na NVI, o versículo 10 diz exatamente isso. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Realmente, hein? Esse texto, essa parte é impressionante. É impressionante. Por quê? Porque fala de uma mulher maravilha, digamos assim. Hoje os cinemas exibem esses personagens heróicos e tem um personagem que é representada na figura de uma mulher que é maravilhosa, pois ela tem poder para combater o mal, ela tem força física, ela tem força moral, enfim. E ali nós vemos nas telas do cinema, nos filmes, um ícone, uma imagem que é surreal muitas vezes. E parece que é tão distante da possibilidade da existência de tal mulher que parece sim que é algo totalmente pictório, totalmente fictício. Mas a Bíblia diz, olha, sim, é muito difícil que uma única mulher concentre tantas características, tantas qualidades, tantas virtudes. Essa mulher é uma mulher ímpar, ela é uma mulher exemplar, ou seja, ela serve de referência para as demais mulheres. Sim, o texto ele vai falar logo no começo, lá no versículo 10, feliz é quem encontra essa mulher. E aí, obviamente, é que o homem que encontra uma mulher com toda essa virtude,
ele não tem como ser infeliz, pois a mulher é excepcional, é um exemplo. Mas é fato também, você que é mulher, ao ler esse texto, é fato que você muitas vezes se pergunta: seria possível eu atingir um patamar tão elevado quanto apresentado nesse texto? Ou talvez você se pergunte: por que eu estou tão distante desse relato, dessa expressão de mulher virtuosa? Por que eu não consigo? Ou por que eu estou tão aquém? E há uma terceira pergunta: você deseja ser esse tipo de mulher? Feliz quem encontra, sim, mas feliz quem é dessa maneira. Pois é uma mulher excepcional e é uma mulher que não é nada frágil, apesar de ser muito feminina, muito feminina. O valor dela supera o de rubis e de joias preciosas. Sim, sim, é verdade. Ela tem a doçura de um anjo, mas a força de um gigante. Ela tem a sabedoria de um intelectual, de uma pessoa erudita, mas ela tem uma mão forte como um guerreiro que batalha muitas guerras, que tem muitas batalhas em seu currículo. De fato, ela tem uma desenvoltura, ela governa bem, ela é uma mãe cheia de doçura, ela é uma boa empresária, tudo nela é superlativo, tudo nela é grandioso, grandioso. Sim, é uma mulher rara, rara. Porém, nós sabemos, sim, encontramos mulheres que são bonitas, sim. Nós encontramos mulheres que são inteligentes, cultas. Nós encontramos mulheres ricas, sofisticadas, refinadas. Nós encontramos, mas tudo num pacote só é mais complicado, é mais difícil. Quem achará essa mulher virtuosa? É uma pergunta que é feita, né? Quem achará? Quem achará? Mas quem acha deve cuidar, deve valorizar. E o texto vai falando como ela deve ser valorizada e a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que chama logo a atenção acerca dessa mulher é o quê? A integridade da mulher virtuosa. E aqui eu chamo a sua atenção. Sim, busque você, você que é mulher, a ter essa integridade. Você que é homem, valorize essa integridade do caráter da sua mulher. Porque o texto diz: o coração do marido confia nela. Que coisa maravilhosa. Ela é uma mulher confiável. Aliás, nos dias de hoje, ser confiável já é um prêmio grandioso. Nós sabemos que os índices de divórcio são altíssimos, altíssimos. E no meio cristão, infelizmente, ele não está tão distante do meio em que as pessoas não temem a Deus. Nós sabemos que muitas pessoas são infiéis, infiéis aos seus cônjuges, infiéis ao seu Deus, são pessoas não confiáveis. Mas a mulher exemplar, a mulher virtuosa, o marido dela não tem essa preocupação. Ele vai trabalhar tranquilo. Ele sabe que em casa ficou uma mulher de caráter e que ela é confiável. Não importa o que aconteça, não importa o que se apresente aos olhos dela, não importa o que digam os seus ouvidos, ele confia que ela é íntegra. Isso, meus irmãos, realmente vai na contramão do que o mundo apresenta. De fato,
O marido dela, dessa mulher virtuosa, é um marido feliz. E felizes somos nós, quando podemos confiar em nossos cônjuges. Sim, é maravilhoso isso. Uma outra coisa que chama atenção, ali no versículo 12, é que ela faz o bem e não o mal. E então nós percebemos uma outra característica dessa mulher virtuosa. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Uma coisa que chama atenção, o Hernandes Dias Lopes, ele vai comentar sobre esse capítulo, eu concordo com ele. É a estabilidade emocional dessa mulher virtuosa. A gente brinca, né, que as mulheres têm um período do mês que elas ficam um pouco mais nervosas, digamos assim. Os hormônios são ali, né, ficam em evidência. De fato, isso acontece, é biológico e nós já sabemos, temos conhecimento através da medicina que sim, muitas mulheres elas sofrem de muitas maneiras com dores e às vezes com seus humores alterados. Mas não é aquele dia em que você está mal, você que é mulher, está naqueles dias em que você está desconfortável ou está com cólicas. É mais do que isso que o texto diz. Essa mulher ela é estável emocionalmente. Por quê? Porque ela mantém um padrão, o padrão de fazer o bem sempre. É diferente de você conviver com uma pessoa que você nunca sabe como ela vai estar. Nunca sabe. Tem mulheres que um dia são românticas e usam aqueles apelidos, né, que mega ultra açucarados. Então fala pro marido, ai meu bombom, ai meu docinho. Em outros dias trata o marido como uma erva daninha, como um boldo amargo. E então um dia é romântica, no outro dia tá chutando o marido, ranzinza, cara fechada. Um dia ela tá beijando, no outro dia ela tá batendo. Enfim, é uma gangorra emocional. Essa mulher do texto aqui, ela destaca uma estabilidade emocional. Ela não fica oscilando entre o afeto e o desamor. Ela sempre tem uma postura de manter ali o seu trato com o marido, obviamente que se estende a filhos, amigos, parentes, etc. No versículo 13, nós já vemos aqui uma mulher que não brinca em serviço. Aliás, serviço é o seu sobrenome. Diz assim, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. O que chama atenção? É que ela não é uma dondoquinha, uma mulher cheia de frescuras. Ai, eu não lavo louça porque vai tirar meu esmalte. Ai, eu não faço isso porque vai despentear o meu cabelo. Ai, sabe, sempre ai. Não. Essa mulher, ela é virtuosa, porque se precisar, ela põe a mão na massa, ela é uma mulher proativa, e ela não é reclamona não, viu? Aqui, ó, ela de bom grado, alegre, ela põe a mão na massa, ela trabalha com as mãos, ela não fica preocupada se vai suar, se vai perder a chapinha, não. Se precisar, ela põe aí, arregaça as mangas e põe a mão na massa. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu, quando vejo esse versículo aqui, eu me lembro da minha querida Dona Estela, nossa querida Dona Estela, e com tantos filhos que ela teve, já uma senhora de bastante idade, e ela contando, né, um pouco da vida dela, a gente sempre ouve, sempre o quanto ela fez, mas a gente também observa que mesmo aí quase nos seus 80 anos aí, ela está com mais de 80 anos,
ela está sempre aí fazendo uma comida, olhando o neto, sempre correndo para cima e para baixo, e sempre numa disposição e numa alegria, diga-se de passagem, e de uma alegria que realmente me lembra muito essa característica aqui da mulher virtuosa. Um beijo, dona Estela. A senhora é uma mulher muito virtuosa aos olhos aqui nossos da igreja, dos irmãos da igreja. Fecha parênteses. Não fiquem com ciúmes os demais, hein, por favor. Quando chegar na idade da dona Estela e fizer o que ela faz, a gente conversa, hein? Não é uma mulher dondoca, não é uma mulher cheia de não me toque, não me reles. Pelo contrário, ela não fica preocupada em desfilar os seus vestidos, as suas roupas, o seu glamour. Ela não é uma mulher fútil. Ela sempre está alegre para servir bem a sua família. No versículo 15 diz assim: e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. A gente percebe uma mulher que é uma boa gestora, né? E preguiça passa longe, hein? Preguiça passa longe. É ainda à noite, ou seja, de madrugada ela levanta. Obviamente, minhas queridas, não estou falando, olha, você tem que acordar. Minha avó acordava às 5 da manhã para fazer café para o meu avô, para ele sentar ali na calçada, esperar o sol, né, aparecer. Não estou falando isso, os tempos são outros. O que chama atenção aqui é o quê? Que é uma mulher que não fica na cama o dia inteiro esperando as coisas acontecerem. Ela acorda e ela sabe o que tem que ser feito, e ela sabe cuidar para que as coisas aconteçam, sejam feitas, né? Ela é uma boa gestora da sua casa. Se ela quisesse, poderia dormir até tarde, sim, claro, mas isso não acontece com essa mulher virtuosa. Obviamente que ela tem o controle da sua casa. Ela sabe o cardápio do almoço, da janta. Ela sabe o que tem para comprar, o que não tem para comprar. Ela sabe onde tem promoção, qual supermercado está fazendo promoção de carne, qual está fazendo promoção de sacolão. Ela administra bem o dinheiro que a família possui. Ela não é uma sargento megera, né, controladora, nada disso. Ela é uma mulher organizada e ela é uma espécie de gerente, administradora, aliás, boa administradora da sua própria casa. Nós vemos no versículo 16 uma continuação dessas características, e ressalto, né? Ela sabe investir os recursos da família. Tem muita mulher que coloca sempre a família em apuros, fazendo compras desnecessárias, atendendo desejos desenfreados, e às vezes o que é importante a família passa dificuldade para obter. Por quê? Porque sempre o armário está com 200 pares de sapato, mas a despensa está faltando feijão. Esse tipo de mulher, ela não faz bem para a família, traz um peso, né, sobre a família, e está longe aqui do exemplo do texto que mostra uma mulher exemplar. Porém, nós sabemos que, além de não ser um peso no orçamento da família, ela tenta multiplicar os recursos que ela possui. Sim, aqui, é claro, o texto não está dizendo, olha, você tem que... sua preocupação, mulher, para ser virtuosa, tem que ser em multiplicar o dinheiro como um banco faz. Não é isso. Mas uma boa mulher, ela sabe economizar na hora de fazer alimentação, ela sabe economizar na energia elétrica, ela sabe economizar no desperdício, evitando o desperdício de água, ela sabe economizar os centavos que no final do mês faz a diferença. Sim. Uma coisa que chama atenção também é que é uma mulher que se cuida, né?
O versículo 17 diz: cinge os ombros de força e fortalece os braços. Ou melhor, na NVI diz: entrega-se com vontade ao seu trabalho e seus braços são fortes e vigorosos. Minhas queridas, meus irmãos, e eu digo irmãos, chamando a atenção dos homens, para algo importante. O trabalho não é pouco. A ideia aqui é concentrar muitas virtudes que não são fáceis de serem obtidas ou mantidas. Então exige sim uma atenção do cuidado da própria mulher com ela mesma, porque não adianta ter uma casa brilhando, não adianta ter os filhos bem vestidos e ela tá parece destroços do final da guerra, ruínas. Não adianta. Ah, mas eu cuidei tão bem dos filhos, cuidei tão bem do marido, mas ela se olha no espelho, dá mais medo de se olhar no espelho do que ver um filme de terror. Então, você tem que tomar cuidado com a sua aparência, com a sua saúde, com o seu corpo, para que você consiga atender tantas demandas que são realmente impressionantes para essa mulher aqui exemplar. Eu sei que na sua rotina, às vezes é uma rotina massacrante e você vai se deixando por último, e você vai percebendo que o dia de 24 horas não tem uma 25ª hora para você se cuidar. Se cuide, minha irmã. Cuide da sua saúde, cuide da sua aparência. E você, meu irmão, considere seriamente a manutenção da saúde da sua esposa, do físico da sua esposa, da aparência da sua esposa. Invista na saúde e no cuidado que a sua esposa tem que ter com ela mesma. Tá? Não economize. Não faça essa burrice, né? Eu ia falar bobagem, mas é burrice mesmo. Não deixe sua mulher se acabar. Por quê? Porque depois a mulher se acaba, se destrói, não se cuida fisicamente, não se cuida emocionalmente. Aí ela chega a uma certa idade, ela está destruída. Aí depois não vem com essa história, vou largar para ficar com uma mulher mais jovem, não. Você é responsável também por essa situação. E Deus vai te cobrar. Mulheres, sejam sábias, se cuidem. Nós vemos também que esse árduo trabalho ela gera consequências boas para a família. Então lá no versículo 18 e 19 diz assim: ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Não estou falando, e o texto não está falando, mulher, para você deixar a lâmpada da sua casa acesa enquanto você dorme. Eu não sei se você tem esse costume, mas a ideia é o seguinte: uma lâmpada acesa durante a noite, ela não vai gerar um absurdo na energia elétrica, né? Mas naquele tempo, aqui milhares de anos atrás, não havia energia elétrica, não havia lâmpadas, então os lampiões eram abastecidos por óleo, por combustível. E esse combustível não era barato e muito menos era sensato desperdiçá-lo. Então, muitas vezes, para economizar esse combustível da iluminação, a noite era totalmente apagada, todas as luminárias, e eles dormiam no breu absoluto. Aqui o texto diz que a lâmpada dela fica acesa à noite, ou seja, ela é tão boa administradora, ela cuida tão bem do lar, e ela se esforça tanto em prol da família, que existe até esse luxo, né, de não faltar iluminação mesmo durante a noite. É uma espécie de luxo, mas também é uma demonstração de que as coisas estão bem debaixo do teto da casa dessa mulher.
Continuando já para o final, ela põe a mão na massa, ela faz com entusiasmo, é uma mulher forte, né? Realmente. Alguns acreditam que mulher forte é aquela que fica batendo boca na rua, nas redes sociais, humilhando, xingando e ganhando em debates, né? Mas realmente isso não é ser uma mulher forte. Às vezes é apenas ser uma mulher grosseira. Aqui não, essa mulher é forte. E muitas mulheres são fortes como essa. Eu conheço muitas. Ela abre mão, ela cuida do aflito, do necessitado. É uma mulher que cuida de si, dos seus, mas também é uma mulher generosa, generosa. E ela não fica só com palavras, ela age, né? Ela cuida da família, da casa e de tudo, e ainda socorre aqueles que precisam de cuidado. Ela não é uma mulher avarenta, tá? Mulher virtuosa não pode ser uma mulher avarenta. E ela não fica pensando amanhã, amanhã, amanhã. Ela vive o hoje, ela cuida do hoje. Sim, se prepara para o amanhã, mas o amanhã não toma o coração dela ao ponto de deixar ela paralisada de preocupação. Ela dorme tranquila, pois ela sabe que o trabalho dela foi produtivo durante o dia. E já terminando, versículo ali 23 diz assim: seu marido é respeitado na porta da cidade. E aí a gente percebe que coisa maravilhosa. O marido ele é respeitado na porta da cidade. Por quê? Porque por trás dele existe uma mulher exemplar. Existe um ditado que talvez é conhecido por muitos que diz assim: atrás de todo grande homem existe necessariamente uma grande mulher. De fato, olha, é difícil ter um grande homem sem ter uma grande mulher por trás. É bem difícil. E nesse caso, eu concordo com o texto. Esse marido aqui, ele é um cara mais do que de sorte. É um homem feliz. E ele fica garboso, né? Entre as outras pessoas na porta da cidade, pois ele sabe a preciosidade da mulher que possui. Minhas queridas, não adianta tirar rugas do rosto, colocar botox, esticar ali, acolá, pôr silicone, que tudo isso daí vai passar. E aqui o texto diz que sim, a beleza é enganosa, lá no 30, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, uma mulher fabricada por bisturis, ela tem uma aparência artificial e efêmera, passará. Mas uma mulher virtuosa, ela tem a alma bela. Isso nunca perderá a beleza, nunca perderá o vigor. A mulher virtuosa, ela é bela. Em primeiro lugar, porque ela teme ao Senhor. E por isso, por tudo isso que foi dito, e principalmente porque ela esbanja beleza por ser temente a Deus, é que nós a elogiamos. E aqui ela é elogiada pelos filhos, ela é elogiada pelo o marido, ela é elogiada por várias pessoas, né? Ela é elogiada por Deus. Quer mais do que isso? Então, seus filhos elogiam, seu marido elogia, suas obras mostram a sua qualidade e Deus a ama e a elogia. Minha querida irmã, que você seja essa mulher exemplar. Meu querido irmão, que você receba essa dádiva de ter uma mulher exemplar na sua vida. E você
que é solteiro, ore ao Senhor por uma mulher exemplar. Acredito que muitas mulheres exemplares, elas existem, elas estão no nosso meio. E acredito que muitas que ainda não chegaram a esse patamar de ter em si todos esses predicados, eu acredito que elas, se elas continuarem tendo fé, temor no Senhor, elas alcançarão tamanha virtude. Então, eu peço que Deus te abençoe e que você se torne uma mulher virtuosa. E se você é uma mulher virtuosa, você merece todos os elogios nossos e já com certeza é reconhecida por Deus pela sua postura. Que Deus abençoe vocês nesta manhã e que o Espírito Santo fale o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.